Aqui no Excel 2010 eu vou mostrar como criar esse programa aqui. Ele exibe esse formulário, tem essa figura aqui no fundo, temos aqui caixas de texto, temos labels, temos botões de opção aqui, crédito, débito, aqui é exibido o saldo, aqui temos os botões registrar, créditos, débitos, esconder, mostrar, fechar. Quando eu clico aqui em mostrar, a janela aqui do programa vai mais para a direita. Ele mostra aqui a planilha do Excel. Aqui eu posso mostrar a planilha créditos. Vocês notem aqui que já mudou a planilha. Posso mostrar a planilha débitos. Também já mudou aqui a planilha. Conforme eu vou adicionando dados aqui, ele vai registrando também na planilha. Aqui eu posso escolher se eu quero crédito ou débito. Aí eu clico aqui em registrar, ele adiciona os dados. Quando eu clico em registrar também, ele limpa aqui as caixas de texto, deixando-as em branco. Aqui eu posso esconder o Excel, posso mostrar novamente e posso fechar o programa. Então aí vou demonstrar para vocês como faz esse programa aqui. Nós vamos iniciar com o arquivo em branco e vamos aos poucos criando todas essas etapas aí, desde as planilhas até essa janela do programa, os botões, as caixas de texto e todo o resto, até o programa ficar completo. Vamos apertar aqui Alt F11 para ir para o VBA. Vamos inserir User Form. Aqui dentro do formulário, vamos inserir 7 botões. Então, dando um duplo clique aqui, ícone do botão de comando, ele vai ficar fixo. E aqui você pode clicar então no formulário 7 vezes. Aí você vai conseguir adicionar os 7 botões, só dando um clique. Aí pode clicar aqui de novo para destravar. Aumenta o tamanho aqui do formulário. Agora vamos adicionar 4 labels ou rótulos. Então, o rótulo é esse ícone aqui que tem um A maiúsculo. Ele tem o nome em inglês de label. Então, vamos aqui também dar um duplo clique. Clicar aqui 4 vezes para adicionar 4 labels. Agora vamos destravar aqui o label. E vamos adicionar 2 caixas de texto. Então, aqui, esse ícone que tem o A, B. Vamos dar um duplo clique. E vamos aqui também adicionar 2 caixas de texto. E agora vamos destravar aqui e vamos adicionar 2 botões de opção. Então aqui, 2 botões de opção. Vamos destravar aqui. Agora vamos selecionar todos estes controles aqui. Com todos eles selecionados, vamos aplicar aqui algumas propriedades. Primeira propriedade, Auto Size, vamos deixar como verdadeiro. Segunda propriedade, Back Color, vamos colocar aqui na paleta ou escolher a opção branco para deixar o fundo branco. E a fonte, vamos deixar aqui como negrito 16. Ok? Então, aí já temos os nossos controles com algumas formatações. A propriedade Auto Size serve para deixar o controle no tamanho do seu conteúdo, ou seja, no tamanho do texto que está dentro dele. Agora vamos ver quais são as propriedades de cada um. Então, primeiramente o formulário. Vou clicar aqui no fundo do formulário e aqui na propriedade Name vou colocar o nome FRM saldo. Então é bom utilizar essa prática aqui em que antes de colocar o nome do controle, coloca-se 3 letras especificando o que é esse controle. Então FRM aqui indica que esse controle é um formulário.
E aí depois eu coloco então o nome dele. Aí o nome dele completo vai ficar FRM saldo. Na propriedade caption aqui do formulário, eu vou colocar saldo. Então aqui em cima vai aparecer a palavra saldo. Depois temos a propriedade height, que é a altura do formulário. Aqui eu vou colocar 405. Por enquanto o formulário não tem nenhuma figura. Vamos adicionar agora. Vou clicar aqui nesse botão. Aqui eu vou clicar em todos os arquivos. Vou escolher essa figura. E aí a figura já está aqui no fundo, tá? Só que a figura é menor que o formulário. Então vamos ter que ajeitar essas duas propriedades. A propriedade Picture Alignment vai ficar como 2, como já está aqui. E a propriedade Picture Size Mode vai ficar com o número 1. E aí sim ele já estende aqui a figura para caber no tamanho do formulário. Então se o formulário for menor, a figura vai diminuir. Se o formulário aumentar, a figura também aumenta. Agora a largura do formulário. Então é a propriedade Width. Aqui vamos ter a largura de 779,25. Agora vamos falar aqui do primeiro label, que vai receber o nome de LBL valor. Como é um label, ou seja, um rótulo, ele vai receber o prefixo LBL. LBL valor. Propriedade AutoSize True. Backcolor branco, caption vai ser valor. Então a propriedade caption é o texto que aparece dentro do label. A fonte negrito 16. E agora vamos para o outro label, que vai ser o LBL desk, que é desk de descrição. AutoSize igual a true, backcolor igual a branco, caption igual a descrição. Fonte Tahoma Negrito 16. Agora vamos para o próximo label, LBL saldo. O AutoSize dele vai ser false. Backcolor branco, caption saldo. Fonte Tahoma Negrito 16, height, que é a altura, vai ser 18,75. E a largura, que é a width, vai ser 186. O próximo label é o LBL Status. AutoSize False. Backcolor branco. Caption Status. Fonte Tahoma Negrito 16. Height 18. Width 290. Agora vamos para a caixa de texto. TXT valor. AutoSize False. Backcolor branco. Fonte Tahoma Negrito 16. Height 24,75. Width 126. Agora o TXT Desk. AutoSize False. Backcolor branco. Fonte Tahoma Negrito 16. Height 24,75. Width 126. Agora o botão de opção OPT crédito, AutoSize True, Backcolor branco, Caption crédito, fonte Tahoma Negrito 16. Agora o botão de opção OPT débito, AutoSize True, Backcolor branco, Caption débito, fonte Tahoma Negrito 16. Agora o botão, vou afastar um pouco aqui, já vou colocá-los aqui deste lado. Botão BTN registrar, AutoSize True, Backcolor branco, Caption registrar, fonte Tahoma Negrito 16. Agora o botão BTN créditos, AutoSize True, Backcolor branco, Caption créditos, fonte Tahoma Negrito 16. Agora o botão BTN débitos, AutoSize True, Backcolor branco, Caption débitos, fonte Tahoma Negrito 16. Agora o BTN mostrar, AutoSize True, Backcolor branco, Caption mostrar, fonte Tahoma Negrito 16.
Agora o BTN esconder. Auto size true, backcolor branco, caption esconder, fonte da Roma negrito 16. Agora o BTN fechar. Auto size true, backcolor branco, caption fechar, fonte da Roma negrito 16. Agora o BTN salvar. Auto size true, backcolor branco, caption salvar, fonte da Roma negrito 16. Vamos agora arrumar os nossos controles aqui, colocar o valor para cá, descrição para cá, saldo vou deixar aqui embaixo, status vou deixar aqui no rodapé, que txt valor abaixo de valor, txt descrição abaixo de descrição, colocar o crédito para cá, débito para cá, vou selecionar todos os botões, vou vir aqui em formatar, alinhar, direitas. E aqui todos os botões ficaram alinhados à direita. Eu vou arrumar aqui. Vou colocar o botão salvar ao lado aqui do registrar. Aqui em formatar, espaçamento vertical. Vou colocar aqui em criar igual. Então aqui todos os botões ficaram com o mesmo espaçamento entre eles. Então agora eu vou selecionar esses botões aqui da direita. Vou vir em formatar, espaçamento vertical e em diminuir. Aqui diminuiu o espaço entre os botões. Agora eu vou selecionar o botão registrar, apertar Shift e selecionar o botão salvar. Vou vir aqui em formatar, alinhar, superiores. Então aí os botões aqui ficaram alinhados no lado superior. Vamos inserir aqui um quadro. Propriedade name vai ser FRA relatórios. Backcolor branco. Caption relatórios. Fonte negrito tá Roma 12. Vamos inserir dois botões dentro do quadro. O primeiro botão vai ser o BTN receita. Auto size true, backcolor branco, caption receita. O segundo botão vai ser o BTN despesas. Auto size true, backcolor branco, caption despesas. A fonte dos dois botões é tá Roma negrito 16. Vamos inserir dois formulários, FRM crédito, FRM débito. No FRM crédito, vamos inserir uma caixa de listagem chamada LST créditos. No FRM débito, vamos inserir uma caixa de listagem chamada LST débitos. Os procedimentos que vamos seguir podem dificultar o acesso do usuário à edição do arquivo do Excel. Caso você precise fazer alguma alteração no arquivo e esteja com alguma dificuldade, você pode apertar as teclas Ctrl Break. Então aqui vai ser aberto para você o VBA. Você pode aqui parar a execução do arquivo nesse botão Stop. Aqui você pode fazer todas as alterações. Depois você pode salvar o arquivo, fechar o VBA e abrir novamente o programa. O que pode facilitar também é você pedir para mostrar aqui a planilha do Excel antes de apertar Ctrl Break. Aí depois sim você pode parar a execução e aí você pode fazer as alterações aqui no VBA ou na planilha. Caso você se depare com esta mensagem arquivo em uso e tenha esta opção aqui somente leitura, clique no botão cancelar, feche o Excel, aperte as teclas Ctrl Alt Del, vá em gerenciador de tarefas, encontre o Excel, clique em finalizar tarefa. Feche o gerenciador de tarefas e abra novamente o Excel. Abra então o arquivo do programa. Vamos agora salvar o arquivo, apertando aqui Ctrl B. Vamos dar um nome para o arquivo. Vou chamar o arquivo de saldo 2. Aqui é importante, o tipo de arquivo tem que ser pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Pode escolher aí o local do arquivo, clicar em salvar. Agora, aqui no botão de opção débito, vamos clicar sobre ele e o valor dele, aqui é a propriedade value, vamos deixar como true, verdadeiro, que aí ele vai ficar aqui com o seu botão checado
Então quer dizer que o formulário vai sempre iniciar com a opção débita já marcada. Vamos apertando Ctrl B para ir salvando as alterações. E agora na planilha vamos apertar Alt F11 para voltar para Excel. E aqui as planilhas vamos renomeá-las. Então aqui essa planilha vai receber o nome de saldo. A planilha 2 vai receber o nome de despesas. A planilha 3 vai receber o nome de receita. Então aqui na linha 1 vamos colocar as palavras data, hora, tipo, valor, total. Essas palavras vão ficar nas planilhas despesas e receita. Na planilha saldo vamos ter apenas a data, a hora e o total. Ctrl B para salvar, Alt F11 para voltar para o VBA. Aqui nessa janela, que é a janela do projeto, vamos dar um duplo clique em esta pasta de trabalho. Aqui vamos escolher a opção Workbook e a opção Open. Então aqui desse lado temos o objeto, que é o Workbook, ou seja, é a pasta do Excel com todas as planilhas dentro. Aqui o evento Open, ou seja, quando a pasta de trabalho abrir, quando o arquivo do Excel abrir, ele vai fazer o quê? frmsaldo.show. Então isso aqui vai fazer com que ele mostre o formulário quando iniciar o Excel. Então se eu clicar aqui nessa seta verde ou apertar F5, ele vai executar. Sempre que ele abrir este arquivo do Excel, o formulário já vai ser iniciado aqui também. Vamos fechar esta janela, apertar Alt F11 para voltar para o VBA, duplo clique aqui em FRM Saldo, clique com o botão direito do mouse, ordem de tabulação. Primeiramente eu quero que o TXT valor seja o primeiro, então vou mover para cima. Depois o TXT descrição, quero que seja o segundo, vou mover para cima. Terceiro, eu quero que seja o botão registrar, mover para cima. Quarto, eu quero que seja o OPT crédito, vou mover para cima. Depois eu quero o OPT débito. Aí depois, botão salvar, botão créditos, botão mostrar, esconder, fechar. Vou dar aqui um duplo clique no fundo do formulário. Vou apagar essa parte aqui e vou criar um procedimento aqui. Esse procedimento vai exibir o status lá no final, ou seja, vai exibir se o arquivo já está salvo ou não. Então eu vou escrever aqui this workbook.saved igual a true, then. Então aqui ele vai fazer o seguinte: se a pasta do Excel, o arquivo do Excel já estiver salvo em lbl status.caption, ou seja, lá dentro do label vai aparecer o seguinte texto: alterações salvas. Agora, se o arquivo não estiver salvo, então lá no label vai aparecer as alterações precisam ser salvas. Vou agora criar um procedimento para mostrar o saldo. Então eu vou criar a variável saldo, que é uma variável para dados financeiros. Aqui eu vou dizer que saldo é igual a sheets. Esse sheets é planilha. Então aqui eu vou dar o nome da planilha saldo.range c2.value. Então eu vou dizer que o saldo, ele vai procurar esse saldo lá na planilha saldo, na célula C2. Agora eu vou formatar esse valor do saldo para ficar com o formato de dinheiro. Então, formato de dinheiro, eu vou colocar aqui reais e aqui cerquilhas para formatar o número. Dessa forma aqui ele vai fazer a formatação do valor para dinheiro. E aí eu vou jogar esse valor que já está formatado
para dentro do label saldo. Então ele vai pegar esse valor aqui e vai juntar com a palavra saldo dentro do label saldo. Então aqui, como eu estou misturando o texto, que é a palavra saldo, com um valor, que é o valor SLD, que está aqui guardando o saldo, então eu vou ter que usar aqui o e-comercial para fazer a concatenação. Concatenação é a união. Concatenar é colocar junto. Então, para colocar um valor junto de um texto, eu tenho que usar aqui o e-comercial. Agora dê um duplo clique no botão créditos. Então, tudo que eu quiser que aconteça quando o usuário clicar no botão créditos, eu devo colocar aqui neste trecho. Então, primeiramente, eu quero que ele abra a planilha receita. Então, eu vou dizer sheets receita ponto select. Select aqui abre a planilha. Receita é o nome da planilha e sheets é a palavra para se referir à planilha. Em seguida, eu vou desabilitar o botão créditos. Então, eu vou dizer btn créditos.enabled igual a false. Essa propriedade enabled desabilita um controle. O botão créditos vai ficar visível para o usuário, porém ele vai ficar indisponível. Se clicar em cima dele não vai acontecer nada. E vamos habilitar o botão débitos. Então btn débitos.enabled igual a true. Como a propriedade enabled está true, o botão débitos vai ficar disponível. Agora dê um duplo clique sobre o botão débitos. Aqui no botão débitos, vamos abrir a planilha despesas. Vamos habilitar o botão créditos e vamos desabilitar o botão débitos. Vamos dar um duplo clique no botão esconder. Então eu quero esconder o Excel. Então é só dizer application.visible igual a false. Application é o Excel, visible é a propriedade da visibilidade. Se estiver falso, não estará visível. Se estiver true, estará visível. Ao clicar no botão esconder, eu quero que o botão créditos fique indisponível. Então aqui eu vou dizer btn créditos.enabled igual a false. Eu vou também deixar indisponível o botão débitos e o botão esconder. E vou deixar disponível o botão mostrar. Agora vamos dar um duplo clique no botão mostrar. Eu quero então mostrar o Excel. Então eu vou escrever aqui application.visible igual a true. Quero habilitar o botão créditos, o botão débitos e o botão esconder. Então aqui vou utilizar a propriedade enabled igual a true. E quero desabilitar o botão mostrar. Então enabled igual a false. Me representa o formulário. Então quando eu digo me.left igual a 240, significa que vai ter uma distância de 240 em relação à esquerda. Então, quanto maior for esse número aqui, mais afastado o formulário vai ficar da esquerda. E quanto menor, menos afastado o formulário vai ficar da esquerda. Aqui é em relação ao topo da tela. Quanto maior o número aqui, mais afastado o formulário vai estar do topo da tela. E quanto menor, mais próximo o formulário vai estar do topo da tela. Então, como aqui está 0, o formulário vai ficar junto ao topo da tela. Vamos dar um duplo clique no botão salvar. Para salvar a pasta do Excel, tenho que usar thisworkbook.save. Vou chamar procedimento que atualiza o LBL status. Agora nessa lista eu vou escolher User Form e nessa lista eu vou escolher Initialize. Então eu posso apagar essa parte aqui. User Form Initialize é utilizado para ações que devem ocorrer logo quando o formulário aparece na tela. Então eu quero que o saldo seja mostrado.
Então eu vou dizer aqui mostrar saldo. Também quero que LBL status seja atualizado. Então eu vou escrever status aqui. Eu quero que o Excel seja escondido. Então eu vou dizer application.visible igual a false. Eu quero desabilitar os botões créditos, débitos e esconder. Então eu vou utilizar aqui a propriedade enabled igual a false. Agora eu vou dar um duplo clique no botão fechar. Antes de fechar o arquivo, tenho que verificar se o arquivo já está salvo. Então esta linha está perguntando se o arquivo não estiver salvo. Se o arquivo não estiver salvo, eu vou exibir uma mensagem perguntando: deseja salvar as alterações? Se a resposta for sim, então eu vou salvar o arquivo e sair do Excel. Então, para salvar o arquivo, eu uso esta linha aqui, ActiveWorkbook.save. E para sair do Excel, é application.quit. Se a resposta for não, eu vou considerar que o arquivo já está salvo e vou sair do Excel. Então, esta linha aqui faz com que, mesmo o arquivo não estando salvo, seja considerado como salvo. Então, this workbook.saved igual a true. Então, eu estou dizendo que o arquivo já está salvo. Mesmo que o usuário não tenha salvado, eu já estou dizendo que o arquivo está salvo. E aí eu saio do Excel. Se o arquivo já estiver salvo, então eu vou simplesmente sair do Excel. Primeiro eu verifico se o arquivo não está salvo. Se ele não estiver, eu vou exibir uma mensagem perguntando se o usuário deseja salvar as alterações. Se a resposta for sim, então eu vou salvar o arquivo e vou sair do Excel. Se a resposta for não, eu vou considerar o arquivo como já salvo e vou sair do Excel. Agora, se o arquivo já estiver salvo, eu não vou executar esse código aqui. Não vou exibir a mensagem, não vou considerar como já salvo. Eu vou simplesmente fechar o Excel. Então aqui dentro desse if, temos esse outro if aqui. Se o arquivo não estiver salvo, ele vem para este if. Agora, se o arquivo já estiver salvo, ele simplesmente fecha o Excel. Agora vamos dar aqui um duplo clique no fundo do formulário. Vamos escolher nesta lista txt valor. E nesta outra lista vamos escolher o evento keyPress. Então eu gostaria que na caixa de texto txt valor fossem digitados apenas números, vírgula e ponto. Então aqui keyASCII pega o código da tabela ASCII para cada caractere. Então aqui 46 é o ponto, 44 é a vírgula e 8 é o backspace. Então aqui eu quero permitir que digite ponto, vírgula e backspace dentro da caixa de texto. Então, se o usuário digitar ponto, vírgula ou backspace, ele vai sair aqui desse procedimento, porque cada caractere que o usuário digita dentro da caixa de texto, ele vai vir aqui para esse procedimento keyPress. Sendo um desses três, ele sai do procedimento, ou seja, ele não faz nada. Agora, aqui eu estou usando o VBKey0, VBKey9. Então eu estou dizendo, se o caractere digitado não estiver entre 0 e 9, ou seja, não for os números de 0 a 9, então ele vai considerar como o caractere 0 da tabela ASCII. Lá na tabela ASCII, o 0 é nulo. E vai exibir a seguinte mensagem: caractere não aceito. Agora nesta lista vamos escolher User Form. E nesta lista vamos escolher Carry Close. Este evento aqui vale para aquele X que fecha a janela do formulário. Então eu não quero que o usuário
feche a janela por aquele X da janela. Eu quero que ele feche pelo botão fechar que foi criado. Então aqui Close Mode é o modo de fechar e VB Form Control Menu é aquele X. Estou dizendo aqui, se o modo de fechar for aquele X do formulário, então cancel igual a true. É para cancelar e exibir a mensagem. Clique no botão fechar. Agora eu vou dar um duplo clique no botão registrar. Vou criar aqui a variável valor. O tipo currency serve para valores financeiros. Primeiramente eu vou verificar se o txt valor, se a caixa de texto valor está em branco. Se ela estiver em branco, eu vou exibir uma mensagem dizendo para digitar um valor. Isso é necessário porque todos os cálculos do programa são feitos sobre o valor que o usuário digita. Se o usuário não informar nenhum valor, vai dar erro no programa, ele não vai saber efetuar os cálculos. Então eu tenho que me certificar que a caixa de texto não esteja em branco. E todo o procedimento aqui só vai ser feito caso a caixa de texto não esteja em branco. Agora eu vou pegar esse valor que o usuário digitou e vou jogar para dentro da variável valor. Só que o valor aqui da caixa de texto vem como um texto. Então, preciso converter esse texto em currency, que é o tipo da variável valor. Então, para fazer essa conversão, eu uso aqui a funçãoccur, que é para converter para currency. Agora eu vou verificar se o botão de opção crédito está marcado. Então eu pergunto aqui if opt credit igual a true, isso quer dizer o que? Se o botão de opção crédito estiver marcado, caso o botão de opção crédito esteja marcado, eu vou pedir para abrir a planilha receita. Se o botão de opção crédito não estiver marcado, significa que o botão de opção débito é que está marcado. Então eu vou pedir para abrir a planilha despesas. Agora eu vou iniciar aqui duas variáveis para contar o número de linhas e de colunas. Então a variável lim vai começar valendo 1 e a variável col também vai começar valendo 1. Agora eu vou fazer a contagem das linhas preenchidas. Então, para fazer a contagem das linhas preenchidas, eu estou utilizando aqui o while, que significa enquanto. Então, eu estou dizendo aqui o seguinte: enquanto as células estiverem preenchidas, o valor da linha vai aumentar de 1 em 1. Então agora eu já sei qual é o número da linha da célula vazia. Nesta linha eu vou preencher a data, a hora, a descrição e o valor que o usuário digitou. Então, para preencher a data, é só usar a função date. Para preencher a hora, é só usar a função time. Para preencher a descrição, eu vou pegar o que o usuário digitou no txt-desk e o valor já está dentro da variável valor. Então, para preencher esses dados na planilha do Excel, eu precisei aqui primeiro abrir a planilha. E qual planilha que eu vou abrir? Vai depender de qual botão está marcado, se é o opt crédito ou o opt débito. Depois que eu já abri a planilha e depois que eu já sei a linha em que eu vou registrar os dados, aí para preencher é só usar aqui a função cells. Ela pede um número de linha e um número de coluna. O número da linha é aquele número da célula que está vazia. E o número da coluna vai ser alterado aqui. Então, na coluna 1, eu vou colocar a data. Na coluna 2, a hora. Na coluna 3, a descrição. E na coluna 4, o valor. E na linha 2, coluna 5, eu vou colocar uma fórmula, que é a fórmula para somar toda a coluna que tem os valores. Então aqui na coluna 5 eu vou obter o total dos valores. Então na planilha receita eu vou obter o total
dos créditos e na planilha despesas eu vou obter o total dos débitos. Então eu estou utilizando aqui a função sum, que é aquela função soma do Excel, só que aqui no VBA eu tenho que escrevê-la com o seu nome em inglês. E aqui eu estou pedindo para somar a coluna D inteira. Então aqui eu estou informando D dois pontos D, que significa coluna D inteira. Agora eu vou abrir a planilha saldo e vou escrever na linha 2, coluna 1, a data. E na linha 2, coluna 2, a hora. Na coluna 3, eu vou colocar o total de créditos menos o total de débitos. O total de créditos está na planilha Receita, coluna E, linha 2. E o total de débitos está na planilha Despesas, coluna E, linha 2. Agora eu vou mostrar o saldo no formulário. Já existe um procedimento para mostrar o saldo, que é o procedimento mostrar saldo. Agora eu gostaria que o TXT valor e o TXT descrição ficassem em branco, para caso o usuário queira digitar outros valores, eles já estejam prontos para receber esses valores. Então, para deixar o TXT valor em branco, eu vou dizer TXT valor.text igual a aspas, aspas. Este aspas, aspas aqui significa em branco. E o mesmo eu vou fazer para TXT desk. Em seguida, eu quero que o cursor fique dentro do TXT valor. Então, eu vou utilizar o método setFocus. Então, vou dizer TXT valor.setFocus. Este método setFocus coloca o cursor dentro do TXT valor. Agora eu quero exibir no label status que as alterações precisam ser salvas. Então eu vou chamar aqui o procedimento status. Aqui no FRM Saldo vamos dar um duplo clique no botão Receita. Vamos escrever aqui frmcredito.show. No FRM Saldo, vamos dar um duplo clique no botão Despesas. Vamos escrever aqui frmdebito.show. Vamos dar um duplo clique no fundo do FRM Crédito. Nessa primeira lista, vamos escolher User Form e nessa segunda lista, vamos escolher Initialize. Aqui dentro vamos colocar o seguinte código. Para preencher a list box, precisamos saber o número de linhas e de colunas. O número de colunas que estão preenchidas na planilha são 4, mas o número de linhas vai aumentando cada vez que eu faço um registro. Então eu vou ter que fazer aqui um procedimento para sempre verificar qual é o número de linhas preenchidas. Então aqui eu estou dizendo que col é igual a 1 e lin é igual a 1. Enquanto as células da linha e da coluna, de acordo com o valor de col e lin, forem diferentes de em branco, então o valor de linha vai aumentar mais 1. Então esse procedimento aqui, ele vai ficar contando enquanto as células não estiverem em branco, ou seja, ele vai ficar contando aqui todas as células que estiverem preenchidas da coluna 1, e a linha sempre vai ficar aumentando. Então aqui eu vou sair com um valor que é a última linha em branco da planilha. Só que eu não quero essa última linha em branco. Eu quero retornar para a última linha preenchida da planilha. Então eu vou pegar o valor de linha e vou diminuir 1 para voltar para a linha anterior. Agora sim, eu já sei quantas colunas e quantas linhas tem preenchidas na planilha, eu posso fazer então o preenchimento da caixa de listagem. Então eu vou dizer lstcreditos.columnCount é igual a 4. Então aqui eu estou dizendo que a caixa de listagem vai ter 4 colunas. lstcreditos.rowsource igual a receita, A2, AD e lin. Então aqui eu estou dizendo que os dados estão na planilha receita, nas células de A2, AD e o número de linhas que estão preenchidas aqui. Então se eu tenho preenchidas até a linha 15, então aqui vai aparecer de A2 a AD15. E aí então eu digo que lst.columnHeads é igual a true. Essa linha aqui é para colocar o cabeçalho na caixa de listagem. Então ele vai colocar o mesmo cabeçalho que está na planilha, lá de data, hora, tipo, ele vai colocar
na caixa de listagem. Eu vou fazer um código bem parecido para o FRM débito. Então eu vou aqui escolher o evento Initialize, vou apagar essa parte aqui e aqui eu posso até copiar o código do FRM crédito, fazendo algumas alterações. Essa parte vai ficar igual e eu vou mudar aqui apenas para LST débitos. E aqui o nome da planilha também é diferente, é despesas. Vamos inserir uma figura aqui no formulário. Para isso vamos usar aqui o controle imagem que está dentro da caixa de ferramentas. Então vamos inserir aqui o campo da imagem. Aqui na propriedade Picture vamos escolher um arquivo, aí o AutoSize vai ficar True. A propriedade Control Type Text vai ser igual a voltar. Então esse Control Type Text é uma mensagem que aparece quando você passa o mouse sobre o controle. É uma dica sobre o que aquele controle faz. Então aqui o usuário, quando ele passar o mouse aqui em cima, se ele clicar naquela imagem, ele vai voltar. Vamos dar um duplo clique sobre a imagem e vamos escrever aqui Unload Me. Esse código aqui, Unload Me, serve para fechar o formulário. Esse Me aqui se refere ao formulário e esse Unload aqui é para fechar. Agora eu vou deixar um exercício para você resolver. Você vai modificar o programa de forma que ele fique desta maneira. A tela inicial vai ser essa aqui, com os botões registrar, salvar e fechar. Aqui os campos para digitar o valor e a descrição, as opções de crédito e débito. Aqui ele vai exibir o saldo e aqui ele vai exibir se as alterações estão salvas ou não. Essa figura aqui vai abrir um outro formulário, que é aquele formulário que já conhecemos, e essa figura aqui vai voltar para a primeira janela. Aqui nessa figura eu tenho a mensagem mais opções e aqui nessa figura eu tenho a mensagem voltar.